Oi, você está bem? Como que você está? Se você chegou até aqui, é que provavelmente você tem dúvidas e você quer saber um pouco mais sobre o Candomblé. Eu sou o Matheus, faço parte do canal O Yaô e eu vou te contar como eu conheci o Candomblé. O Candomblé, ele entrou de uma forma tão natural na minha vida que não dá nem para se perceber. Eu venho de família totalmente católica, eu nasci dentro da igreja católica, eu fui batizado, eu fiz primeira Eucaristia, eu fui crismado, eu fui catequista, eu fui coordenador de grupo de jovens, eu saía com as senhoras, com as velhas, né, que a gente fala, com as velhas, né, eu saía com as velhas para rezar o terço, eu fui convidado para ir conhecer o seminário, enfim. E do nada eu abandonei tudo e fui viver uma vida. Na verdade, não foi do nada, né? Tem tudo um motivo. Depois de eu crescer, entender algumas coisas, entender um pouco mais sobre a minha vida pessoal, assumir a minha sexualidade, eu acabei me afastando um pouco da Igreja Católica por conta dos pré-julgamentos, por conta das pessoas, que foi muito difícil para mim, porque era algo que eu gostava muito, muito mesmo. E após eu me assumir, eu acabei saindo um pouco da igreja, me afastando de um monte de gente, minha vida mudou totalmente, e até com que eu acabei conhecendo uma pessoa que frequentava as religiões de matriz africana, né? Frequentava Umbanda, frequentava Candomblé, enfim. E quando essa pessoa me falou que ele era, né, da Macumba, né, como todo mundo fala, eu fiquei meio assustado, porque eu não sabia como que era, eu só ouvia falar, o povo falava que é do capeta, que é do diabo, que só faz maldade, que faz macumbaria para matar e para, enfim, né? E eu achava que era isso, porque eu não entendia, eu não tinha conhecimento, eu não sabia o que que era. Até que quando a gente começou a conversar, antes da gente começar a ficar e tal, ele me chamou para ir num toque e eu desconversei, falei que eu não iria, né? Dei uma desculpa qualquer, mas tudo por conta de medo. E até que um dia eu tive um contato totalmente direto com uma entidade dele. Nesse dia que eu tive um contato direto com uma entidade dele, foi muito engraçado, porque, tipo, se alguém tivesse filmando a minha cara, eu ia totalmente, tipo, eu tava muito assustado, sabe? Ia literalmente virar um meme. Mas foi bem difícil. Foi bem difícil porque eu nunca tive contato, né? Era a minha primeira vez que eu tava vendo uma entidade em terra. Foi duas meninas, duas mulheres que eu acabei conhecendo e eu acabei indicando para ele fazer atendimento espiritual e tal, com a entidade. Mas eu não sabia como que era, eu não sabia o que acontecia, né? Inclusive, quando ele foi atender nesse dia, a pombogira dele, que ele foi atender com a pombogira, com Maria Padilha, né? Ela até passou por mim, me cumprimentou, eu fui, tipo, meio que no automático, sem entender o que estava acontecendo. Cumprimentei ela, mas eu não abri a boca, né? E ela passou por mim e falou assim, boa noite, camarada, você tá bem? E eu não conseguia responder, eu tava travado, entendeu? E ela foi até o portão, voltou até metade do caminho, olhou pra minha cara e falou assim, você não tem boca não para responder? E não passava nem sinal de Wi-Fi no que vocês sabem, né? Enfim, acabou que depois eu fui me acostumando, eu fui auxiliando ele fazer toda essa parte de atendimento, acabamos indo morar junto depois de um período. Mas antes disso tudo, eu acabei conhecendo o pai de santo dele da época, que não estavam aqui, ele estava em São Paulo, né, eu falo de Maringá, e no Paraná, e ele estava em São Paulo, que ele tinha ido resolver umas coisas dele, enfim. Mas queria vir para poder reabrir a casa, tocar um lugar, para poder começar a tocar o candomblé dele. E aí eu acabei conhecendo esse pai de santo, fui fazendo amizade e tal, o pai de santo veio. E quando o pai de santo ia,
ia embora, ia voltar novamente para São Paulo para resolver algumas outras coisas que haviam ficado pendentes, começou a pandemia. E o Pai de Santo resolveu ficar, porque não tinha como voltar, né? E nisso eu acabei conhecendo um pouco mais do candomblé, né? Por conta que o meu ex-namorado, ele tocava um pouco mais de umbanda do que candomblé, e ele não era feito também, ele não tinha passado pela iniciação dentro do candomblé, mas ele particularmente tinha as coisas dele dentro do candomblé, começado a correr atrás das coisas dele dentro do candomblé. E aí acabou que eu comecei a conhecer o candomblé por meio do pai de santo dele, né? Ele fez um toque de caboclo, eu acabei frequentando, acabou que ele foi arriar uma pipoca pro Molu, uma daburu pro Molu por conta da pandemia, por conta da saúde e tal, acabei também participando. Então assim, e aí foi indo, e eu descobri algumas coisas, né? Joguei a primeira vez, joguei Búzios, porque eu não sabia como que era, foi meu primeiro jogo. Então, assim, entrou tão naturalmente na minha vida que eu não dá nem pra perceber, né? E assim, as pessoas falam assim, nossa, porque o candomblé é difícil, porque o candomblé é isso, porque é aquilo. Realmente não é fácil, né? Depende da nação que você frequenta, é um pouco mais difícil, porque tem alguns dialetos, né? Tem alguns atos que é um pouco mais complicado entender, mas com o tempo as pessoas elas vão explicando para você. Elas vão te ensinando o que é cada coisa, né? Como se faz cada coisa, porque ninguém nasce sabendo. E aí, com o tempo, eu acabei aprendendo algumas coisas. Depois a gente acabou terminando o relacionamento e eu acabei sonhando com uma mãe de santo, né? Mas antes disso, o pai de santo dele havia falado para mim, falou, olha, filho, você precisa dar a sua obrigação, Oxalá tá em cima de você, né? Tem alguns problemas aí, a gente jogou e você precisa pelo menos começar a fazer alguma coisa para você. E eu pensava assim, não vou fazer nada para mim não. Como assim? Eu vou fazer alguma coisa para mim? Que Oxalá quer? Entendeu? Me deixa quieto, deixa só conhecendo, frequentando e tal. E aí, esse pai de santo acabou, né, saindo da nossa vida, teve aí alguns problemas, enfim. E aí eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar, a sonhar, a sonhar. E nesses sonhos, eu tive um sonho com uma mãe de santo, de uma cidade aqui próxima. E eu sonhei com ela, que ela estava dando a minha obrigação. Eu nunca tinha conversado com ela. Nunca. Nunca tinha visto ela pessoalmente, nunca tinha conversado com ela. Eu tinha ela nas minhas redes sociais por ter. Porque quando eu comecei o meu relacionamento com a pessoa, no caso, que me mostrou um pouco das religiões, né, ela acabou adicionando um monte de gente na minha rede social que nem eu sabia quem era, não fazia nem ideia, né? E eu acabei sonhando com essa mulher. E aí eu fui conversar com ela, e aí marcamos um jogo, joguei, e ela pegou e novamente ela falou para mim, olha filho, você precisa dar sua obrigação. Você precisa realmente dar a obrigação, Oxalá está em cima de você, e ele quer isso por conta de alguns problemas que possa vir a ter na sua vida. E eu falei, nossa, velho, mais um falando a mesma coisa? E foi indo, acabei ficando com ela, né? Ela começou a cuidar de algumas coisas minhas, tomei um ebó, que eu não sabia o que era um ebó direito, aprendi, né, a ter a ciência do que era um ebó, né? Que é uma limpeza espiritual, uma limpeza energética em relação a tudo isso que a gente sofre no dia a dia, né? As pessoas têm energias que não são tão boas, né? E dependendo, a gente acaba sugando essas energias. Então, assim, tomei ebó para dar uma limpada nos caminhos e tal. E foi indo, até que acabou que eu tive uns problemas também com essa mãe de santo, né? Acabei me afastando por alguns motivos pessoais e também espirituais, que hoje eu vejo que foi o melhor a se fazer, né? Não teve discussões, não teve brigas, não teve nada, mas acabei me afastando. E nesse momento, eu peguei e comentei com um amigo meu, que é da religião, né? Eu falei assim, olha, eu não quero mais isso pra mim. Não quero, eu quero ter paz. Eu tô cansado desse negócio de macumba, de candomblé, de umbanda, que não quero mais, não quero saber mesmo. Até que
E aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, Matheus, conversa com o César, conversa com o Oromindê. Eu falei assim, não, não quero. Ele falou, conversa com ele, explica o seu caso. Né? Porque nessa época eu já havia conversado com o César Coromide, que hoje é o meu zelador, é o meu babalorixá, meu pai de santo. Né? Eu já tinha conversado com ele antes de eu conversar com essa mãe de santo, que eu passei a frequentar a casa dela. E na época ele pegou e falou assim para mim, filho, procura uma casa que você possa frequentar aí, que seja mais perto para você, que você vai ter menos gastos, né? Porque eu sou daqui de São Paulo, é difícil você ficar vindo e tal, é muito complicado, é cansativo. E os gastos não são poucos. Eu falei, tá bom. E aí acabei sonhando com ela, fui atrás dela e acabou que não deu certo. E nisso que eu conversei com o meu amigo, ele pediu para me procurar o César novamente. E eu não queria, mas procurei o César, né? Falei assim, oi pai, tudo bem? Olha, não tô bem, tá acontecendo isso, o senhor consegue me ajudar? Consegue, né? A gente pode fazer alguma coisa e tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e tal. Ele falou assim, olha, vamos fazer algumas coisinhas e já vamos pro jogo e aí a gente já vê o que tá acontecendo. Beleza. Fizemos o que precisava ser feito e fomos pro jogo. E no jogo, novamente, Oxalá falava assim, eu quero obrigação, eu quero obrigação, eu quero obrigação, eu quero uma obrigação. E eu falava assim pra ele, falava, pai, não dá, eu não sei, eu não me sinto confiável, né? Eu não sei, eu não... Enfim, era muito difícil. Porque, assim, para mim, eu tinha uma visão de obrigação do candomblé muito complicada, porque eu passei um certo período com esse meu ex que ele deu a obrigação dele, que ele foi iniciado dentro do candomblé, e eu vi que não foi fácil, foi algo muito complicado. Teve muitos problemas, muitos, real, muitos problemas mesmo. E aí eu falava assim, não, eu não quero passar por isso, tem certas coisas que não é necessário a gente passar. E aí ele falou assim, olha, eu entendo que isso é tudo novo para você e tal, mas você procurou uma pessoa aí e não deu certo. Então, assim, se você quiser vir para cá, a gente tira um ebó, a gente faz, né, toda uma limpeza, e aí você vem, a gente faz tudo, e depois com o tempo você decide. Falei, beleza. Peguei, fui para São Paulo, fiz a limpeza, fiz o ebó, enfim. A minha vida, ela, olha, de verdade, o ano de 2022, a minha vida decolou de uma tal maneira que eu vivi certas coisas que eu não imaginava que eu iria viver. Então, o ebó que eu tomei, né, que eu tirei o ebó foi no comecinho do ano, se eu não me engano, acho que foi dia 5 ou dia 6 de janeiro. Então, assim, foi bem no início, literalmente. A minha vida fez assim, ó, voou, sabe? Sem comparação, de verdade, sem comparação. Que eu fiquei assim, ó, tipo, nossa. E aí, na época, o meu pai até falou assim, falou, olha, filho, eu tô conversando com o Xalá, vamos ver o que a gente consegue fazer, mas ele realmente quer obrigação, porque nesse janeiro de 2022, se eu não tivesse tido todos os problemas que eu tive com o outro terreiro, né, com o outro ilê que eu frequentava, era para janeiro eu estar entrando no Roncó e dando a obrigação, mas de 2022. Mas no caso, o que aconteceu foi que eu tomei o ebó e não foi com a mesma mãe de santo, não foi com a mãe de santo que eu iria me iniciar, né, no caso. Mas aí eu acabei procurando o Oromindê. Então foi isso, sabe? O candomblé ele começou a entrar na minha vida dessa forma e a partir do momento em que eu vi que um ebó que eu tomei, a minha vida, tipo, virou, né, assim, para melhor, eu decolei, a minha vida mudou da água pro vinho, e eu falei assim, nossa, o que é isso? Tipo, né? E ele falou assim, olha, eu tô pedindo mais um ano para o Xalá, vamos ver se ele consegue dar uma segurada em mais um ano para você tomar a sua obrigação, para você fazer a sua iniciação. Beleza. Comecei a frequentar a casa, era um pouco difícil, porque eu moro no Paraná, o Ilê fica em Jundiaí, né? Então, assim, é um pouco mais complicado, porque são horas de viagem, é um deslocamento cansativo, e mesmo assim eu comecei a frequentar a casa. Né? Fui em um toque, fui em dois, fui em três, e meu pai pegou e falou assim, então, filho, eu preciso saber, você vai realmente entrar para casa? Quais são as suas decisões? Eu falei, eu vou entrar para casa, eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto acolhido, as pessoas me acolhem muito bem, né? Tudo que eu
pergunto, que eu quero saber, o que eu posso saber, as pessoas me explicam, me ensinam. Então, eu acabei entrando para casa. Isso foi em julho, mais ou menos, em junho, julho. E aí, chegou em novembro, meu pai falou assim, e aí? Você vai fazer sua iniciação? Como que a gente vai fazer? Você vai realmente dar obrigação? Eu preciso saber para a gente poder programar a casa, enfim. Nesse momento, eu não tinha um tostão. Um tostão real. Falei, pai, pode marcar. Pode marcar que eu vou fazer minha iniciação. E nisso, começou a aparecer, eu não sei da onde, um monte de trabalho para mim fazer. Teve dias de eu virar noites e noites e noites e noites trabalhando, porque aparecia trampo, aparecia trabalho, assim, do nada, sem eu saber da onde vinha. Eu só trabalhava e recebia e, sabe, fui juntando e consegui o dinheiro para a obrigação, né? Chegou dezembro, eu iria recolher em janeiro. Chegou dezembro, eu liguei pro meu pai e falei, pai, vamos comprar as coisas? E meu pai falou, vamos sim, filho, vem pra cá, a gente compra as coisas aqui em São Paulo, que é mais perto, é mais barato, é mais em conta, e aí a gente já começa a organizar pra sua iniciação, para você recolher. E foi nisso, sabe? Foi aonde eu comecei a me encantar, foi aonde eu comecei a entender quais eram os meus caminhos. E por mais que hoje eu sou de uma religião de matriz africana, né, uma religião que mexe com a espiritualidade, eu de forma alguma eu destrato um católico, um evangélico, um cristão, né? Inclusive uma das minhas melhores amigas, ela é cristã, e eu sempre falo para ela, falo, olha, velho, não pensa só na sua vida, vai atrás da sua espiritualidade também, não importa em qual religião que seja, cuida da sua espiritualidade, porque ela precisa ser cuidada. O psicológico, o físico e o espiritual precisam estar em dia. Se nenhum desses três não estiver em dia, a vida desanda. Então, assim, com o tempo eu acabei aprendendo tanta coisa que a espiritualidade me trouxe, que o candomblé me trouxe, essa questão de família, essa questão de pai, mãe, sabe? De entender que as coisas é com o tempo, de amadurecer pessoalmente, profissionalmente também, sabe? E entender que não é nada daquilo com que eu imaginava quando eu conheci o meu ex-namorado lá atrás, que era tudo do capeta, que era tudo do diabo, que era... Não. Então, assim, é algo com que eu me apaixonei, me encantei. E é com isso que eu finalizo o vídeo, o primeiro vídeo, né, falando sobre como eu conheci o candomblé. É uma trajetória muito longa, tem muitas coisas que eu quero abordar ainda durante todo esse período, né? São poucos anos, mas é muita coisa que eu passei, né? Dentre cambonar, entidades do meu ex, dentre ebós que foram feitos errados e a minha vida foi para baixo. Então, assim, esses são algumas dos assuntos que eu quero tratar nos próximos vídeos. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, porque a partir de agora as coisas vão começar a caminhar. Igual eu comentei com algumas pessoas próximas a mim, depois que eu saí do Roncó, eu senti a vontade de fazer esse canal e explicar algumas coisas para as pessoas que têm dúvida e não acham em lugar nenhum. Então, o objetivo daqui não é trazer fundamento, o objetivo daqui não é trazer de como é feito, de como será feito, porque esse não é o meu objetivo, mas sim esclarecer as dúvidas das pessoas, né? Como que foi a minha primeira vez incorporando? O que eu senti, o que eu deixei de sentir? Tantas dúvidas que as pessoas têm, e eu tinha medo. Então são assuntos que eu quero trazer no canal para poder ajudar as pessoas a entender um pouco sobre a espiritualidade, sobre o candomblé. Um beijo para todos e, novamente, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, ativa o sininho e deixa o like, tá? E se puder deixar um comentário também, é válido, porque todos os comentários que eu ver, eu vou ler. Um beijo e até o próximo vídeo.